Olá, meus amigos, boa noite. Hoje é 28 de julho de 2024. Eu queria falar sobre divisão de carteira. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, nós dois somos investidores buy and hold. Eu tenho uma carteira um pouco diferente, apesar de termos os mesmos ativos na carteira, nós temos posições diferentes na carteira em referente à locação do dinheiro. A minha carteira, ela é uma carteira onde eu separo o mesmo valor para cada ativo. Hoje eu tenho 11 ativos na minha carteira, então eu distribuo o mesmo valor para todas as carteiras, para todos os ativos da carteira. E esse meu amigo, ele tem uma carteira, ele não tem os 11 ativos, ele tem uma carteira um pouco mais enxuta. Porém, em vez dele repartir os valores, a carteira dele, distribuir a carteira dele por valores, por exemplo, R$10.000 para cada ativo, assim como eu faço, ou 15 ou 20, né, mas o mesmo valor monetário, ele distribui a carteira dele por número de contratos, ou seja, todos os ativos da carteira dele têm o mesmo número de contratos. Hoje ele tem na carteira dele 7 ativos, e esses 7 ativos estão, na média, com 2.000 contratos cada um. Então, ele põe assim como meta, eu preciso alcançar 1.000 contratos em cada ativo, depois 1.500, depois 2.000 ativos em cada contrato. Ao contrário de mim, que coloco como meta, olha, na verdade eu comecei recentemente a fazer essa reorganização da minha carteira, onde eu tenho colocado como meta, primeiro, alcançar R$7.000 em contratos, em cada ativo meu, depois 10.000. Então eu posiciono a minha carteira por valor monetário e ele posiciona a carteira dele por quantidade de contratos. Esses dias a gente estava conversando e ele falou, cara, eu acho que a minha carteira ela dá mais peso em questão de dividendos, porque aí eu tenho uma alocação, apesar de eu ter uma alocação maior em dinheiro nos ativos mais caros, mas também eles dão um maior retorno em dividendos, né? Falei, pode ser, né? Então eu fiquei um pouco em dúvida, porque, por exemplo, se eu distribuo uma carteira, no meu jeito de distribuir, se eu distribuo R$10.000 igualmente para cada carteira, ou seja, aquele ativo que é mais caro, eu vou ter menos contratos naquele ativo, e vou ter mais contratos no ativo que é mais barato. E no caso dele, que distribui por número de contratos, ele vai ter o mesmo número de contratos, porém, no ativo que é mais caro, ele vai gastar mais do que no ativo que é mais barato, né? Vai ficar com um valor monetário mais alto no ativo mais caro. Eu passei alguns dias meditando, pensando como que eu tiraria a prova real da alocação de carteira, como seria interessante. Eu peguei e falei, já sei, vou estipular o mesmo valor locado em duas carteiras diferentes. Uma distribuída por valor igual para cada ativo e outra por número de contratos iguais em todos os ativos. Então, uma carteira parecida com a minha e uma carteira parecida com esse amigo meu. Mas aí vou pegar os dividendos e vou fazer um lastro grande. Então, eu peguei os dividendos dos últimos 8 anos dos ativos que eu tenho em carteira e usei como referência o preço médio desses meus ativos. Então, eu peguei do ano 2016 até o ano de 2023. Então, aqui vou apresentar para vocês. Eu tenho duas carteiras aqui. Uma carteira, que essa carteira de cima é a carteira que se refere à carteira a qual eu estou montando, onde todos os ativos têm a mesma porcentagem, porque ela é distribuída por valor monetário. Então, aqui, como eu estou tirando uma prova, eu coloquei 110.000 gastos, ou seja, 10.000 para cada ativo. Então, se eu tenho 11 ativos, eu tenho R$110.000 investido. Esses R$110.000 investidos lá no ano de 2016 até o ano de 2023, distribuídos sobre todos esses ativos, eu tenho aqui embaixo os resultados de todos os dividendos, quanto eu receberia de dividendos em cada ativo
nos últimos 8 anos. Então, cada ano eu somei, eu fiz o somatório dos dividendos para cada ano sobre cada ativo. Fui fazendo. E no final dos 8 anos, fiz o somatório. Ou seja, se eu tivesse 110 mil investido, lembrando, numa carteira onde eu estou fazendo a distribuição de carteira, 10 mil reais investido em cada ativo, eu teria um retorno depois de 8 anos, se eu não tivesse colocado nem mais R$1, vamos colocar que esse 110 mil foi investido no ano 2015. Aí em 2016 eu começo a receber dividendos. Eu teria, assim, no final dos 8 anos, hoje eu teria um retorno total de R$54.183. E essa carteira que está repartida por valor monetário, olha só para vocês verem. Tem ativos que eu tenho 770, nos ativos mais caros, igual o Banco do Brasil, só tem 375 contratos, na Engie só tem 249 contratos, porém na Klabin eu tenho 2.500. Então, em questão de contratos, fica bem aleatório. Eu estou distribuindo por valor monetário. Então, eu tenho uma carteira distribuída uniformemente por valor. Então, eu tenho uma distribuição aqui para 11 ativos de 9% na carteira investido em cada ativo. Então, quer dizer, se amanhã uma empresa minha quebrar, ela leva apenas 9% do meu patrimônio. Ok? Então, guardem esse valor. Essa minha carteira deu um retorno depois de 8 anos de R$54 mil de dividendos. Né? Lógico, aqui eu não estou considerando o reinvestimento dos dividendos que eu recebi. Eu estou só fazendo somatório em cima desse valor de R$110 mil investidos. Né? Que eu receberia em 2023, dividendos, 2022, 2021, até 2016. Isso em referência aos ativos que eu tenho na minha carteira. Agora, a segunda carteira é a carteira do meu amigo, onde a distribuição da carteira ela está por número de contratos. Ou seja, todos os ativos têm o mesmo número de contratos. Então, eu tenho o mesmo 110 mil investidos. Então, esses 110 mil investidos, pelo número de contratos, olha só para vocês verem. No Bradesco eu teria quase 8 mil reais investido. Na Klabin eu teria 2.400. Porém, a Engie, que é mais cara, teria 24 mil. A Copasa, que é mais cara, eu teria 12 mil, quase 12 mil. A TRPL4 eu teria 15 mil. Banco do Brasil eu teria 16 mil. Ou seja, essa carteira, em questão de valor monetário, os pesos na minha carteira estão diferentes. Né? Então, ou seja, eu tenho 22% na Engie, eu tenho 7% em Bradesco. Então, assim, por valor monetário, está totalmente tá com pesos diferentes. Então, por exemplo, se a Engie quebrar, ela leva 22% do meu patrimônio. Né? Se o Banco do Brasil quebrar, ele leva 14% do meu patrimônio. Entendeu? Então, se o TRPL4 quebrar, leva 13%. Não, ou seja, ela não é uma carteira uniforme em questão de valor. Vamos ver o retorno. Então, eu pegando esses 110 mil, sem fazer nenhum aporte mais e sem reinvestir os dividendos, apenas com esses 110 mil, os dividendos de cada ano, de cada ativo, e no somatório de todos os 8 anos, eu teria um retorno de 55.374,52. Olha só para vocês verem. Numa carteira mais conservadora, onde eu faço a distribuição por valor monetário, que é a minha carteira, o retorno era de 54,180. Vamos colocar assim. E na carteira desse meu amigo, que é alocado por número de contratos, ele teria um retorno de 55.370. Ou seja, R$ 1.200 a mais. Mas se você joga em termos de porcentagem, é um retorno de 2,20% a mais nos 8 anos. Lembrando, não estou reinvestindo em dividendos e não estou não estou fazendo novos aportes. Apenas com 110 mil aportados lá, vamos colocar assim, no final de 2015. Então, olha que interessante. Na minha conclusão, na minha observação, eu entendo que, devido a essa pequena diferença de resultado, que ela uma diferença bem irrisória, não gritante, por um lastro de 8 anos, a carteira, onde eu tenho uma distribuição por valor, se torna mais segura. Porque se uma empresa minha quebrar, ela leva apenas 9% do meu patrimônio.
Então, ó, se ela quebrar, se, por exemplo, uma empresa quebrar, ela leva aí 10 mil reais do meu patrimônio. Eu teria levado pouco, 9% do meu patrimônio. Vamos supor que o Banco do Brasil quebra, lógico, é bem improvável, né? Eu levaria aí 9% da minha carteira. Porém, se o Banco do Brasil quebra na carteira desse meu amigo, como ele faz a distribuição por número de contratos, levaria da carteira dele 14%. Agora, vamos supor que a Engie quebrasse. Se a Engie quebrar, na minha carteira, levaria apenas 9%. Na carteira desse meu amigo, a Engie levaria 22% da carteira dele. Então, na minha concepção, eu entendo que uma carteira distribuída uniformemente, como esse gráfico aqui de cima, onde os valores investidos são iguais para cada ativo, é uma carteira mais conservadora, é uma carteira mais segura, porque o retorno dela é bem próximo de uma carteira um pouco mais arriscada, onde você tem uma alocação maior de dinheiro em ativos que têm peso maior, porque para você conseguir colocar o mesmo número de contratos num ativo que vale R$5 e um ativo que vale 20, logicamente, no ativo que vale 20, o aporte é maior. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Foi uma questão que levantou essa semana. Eu tenho uns amigos que também são investidores. E a análise técnica, quem faz para eles sou eu, né, de preços, de alvo, para comprar mais barato, enfim. Porém, com um desses surgiu esse questionamento. Eu parei para pensar um pouco, meditar e tentar entender. Falei, vou fazer um laço e vou tirar a prova para mim. Tirei a prova, tirei minha conclusão e decidi compartilhar com vocês. Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus